Na aula de hoje, na disciplina de Introdução à Economia, nós vamos falar sobre produção. O material básico utilizado são os slides do livro Economia Micro e Macro, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, capítulo 5, Produção. Então, esse capítulo vai tratar dos conceitos básicos da produção, produção com fator variável, produção com fator fixo, produção de longo prazo, ok? Então, a produção, como é que funciona? O que é a produção? Produção, na verdade, são todos os produtos que as empresas produzem e colocam no mercado à venda. Ou seja, são todos os produtos produzidos por todas as empresas, na economia, que vão desde agulhas, canetas, lápis, computadores, aviões, vacinas, tudo isso que é produzido nas empresas em geral e colocados à disposição dos consumidores, na economia. Então, nós temos aqui a curva de oferta. A gente já viu o que é a curva de oferta? É a curva que determina os preços e as quantidades produzidas, ou colocadas à venda ou ofertadas por uma empresa ou por todas as empresas do mercado na economia. E a curva de oferta ela vai dar origem à teoria da firma. A teoria da firma é dividida em dois pontos principais. A primeira parte da teoria da firma vai tratar da teoria da produção, que vai ser as relações entre as quantidades produzidas e as quantidades de insumos utilizadas nessa produção. A segunda parte da teoria da firma é a teoria dos custos, ou teoria dos custos de produção, que vai falar sobre os preços dos insumos produtivos. Então, a teoria da produção trata das quantidades produzidas e a teoria dos custos de produção trata dos preços dos insumos de produção. E essas duas áreas, teoria da produção e teoria dos custos de produção, fazem parte da teoria da firma. O conceito básico de produção. Produção é o processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para a venda no mercado. Os fatores de produção, que também podem ser chamados de insumos, a gente pode resumir em mão de obra, capital físico, que seria esse capital físico, as máquinas, os equipamentos, os prédios, os locais onde as empresas são instaladas, tudo aquilo que está dentro da produção, as máquinas, todos os equipamentos que vai ser utilizado na produção. Também nós temos a área onde ela está localizada, a terra, onde está o local da produção, e também as matérias-primas. Então, se a gente utiliza matéria-prima, máquina e equipamento, local e mão de obra, a gente consegue então montar uma empresa. Essa empresa, essa firma, é o local aonde a mão de obra, as máquinas e os equipamentos, a tecnologia combinadas vão transformar as matérias-primas através do processo de produção em bens e serviços finais que vão então ficar à disposição para os consumidores no mercado. A produção ela depende de algumas características para ela ser eficiente. Ela precisa ter eficiência técnica e ela precisa ter eficiência econômica. O que é eficiência técnica? Eficiência técnica o conceito básico é o seguinte: dados os diferentes processos de produção, é aquele processo que produzirá uma mesma quantidade de produto, porém com menor quantidade de insumo. Ou seja, a eficiência técnica ela vai acontecer quando a empresa conseguir produzir uma quantidade de produto utilizando menos insumos na sua produção, ou seja, utilizando menos mão de obra, ou utilizando menos máquinas e equipamentos, ou utilizando menos matéria-prima, mas conseguindo produzir a mesma quantidade que ela produzia antes, ou seja, melhorar a sua capacidade técnica de produção
é alcançar eficiência técnica. E eficiência econômica? A eficiência econômica diz o seguinte: dados os diferentes processos de produção, é aquele processo que permite produzir uma mesma quantidade de produto, porém com menor custo de produção. Então, a eficiência econômica ela vai estar relacionada com o custo de produção. Eu posso conseguir produzir uma certa quantidade de produtos gastando, sei lá, R$1.000, mas eu posso alcançar a eficiência econômica produzindo a mesma quantidade de produtos gastando, por exemplo, R$800. Ou seja, eu gastei menos, mas produzi a mesma quantidade de produtos. Então, eu tive eficiência econômica. Então, a empresa ela precisa, para alcançar a eficiência, né, geral, ela precisa ter eficiência técnica e eficiência econômica combinadas para gerar um processo produtivo eficiente. E o que é a função de produção? A função de produção é a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. Ou seja, as quantidades produzidas de um determinado produto está em função ou depende da quantidade de mão de obra utilizada, né, ou do tempo, num determinado tempo, depende do capital físico, máquinas e equipamentos utilizados e depende da matéria-prima utilizada. Então, a produção ela está relacionada diretamente à mão de obra, às máquinas e equipamentos, que é o capital físico, e à matéria-prima, dado um determinado período de tempo. Então, a função de produção ela vai estar sempre em função da matéria-prima, da mão de obra e do capital, ou o capital que a gente está chamando aqui as máquinas e equipamentos. Então, a função de produção é diferente da função de oferta, certo? A função de oferta relaciona a produção com o preço dos fatores de produção. A função de produção relaciona a produção com as quantidades físicas dos fatores de produção. Então, é diferente. Enquanto lá na função de oferta, a gente relacionava a produção com os preços dos fatores de produção, valor do salário, né, valor das máquinas e equipamentos. Aqui a gente vai relacionar na função de produção são quantidades. A gente não vai pensar em preço quando a gente fala de produção, a gente só vai pensar em quantidade. Então, a função de produção relaciona a produção com as quantidades físicas dos fatores de produção. Quantas máquinas e equipamentos, quantos trabalhadores a empresa vai precisar, qual quantidade de matéria-prima ela vai precisar para produzir uma determinada quantidade de produto, certo? Essa é a relação da função de produção. Os fatores de produção, eles podem ser fatores de produção fixos ou fatores de produção variáveis. Quais são os fatores de produção fixos? Eles permanecem inalterados quando a produção varia. Por exemplo, quantidade de máquinas e equipamentos, ou capital físico, e as instalações da empresa, o prédio onde ela está instalada, ele não vai aumentar de tamanho só porque eu aumentei a quantidade produzida, certo? Ou de produto fabricado. Então, esses são fatores de produção fixos. Os fatores de produção variáveis, isso no curto prazo. Então, no curto prazo, existem fatores de produção fixos e fatores de produção variáveis. Os fixos são aqueles que não se alteram, as suas quantidades permanecem a mesma, mesmo quando a empresa aumenta a sua produção. Os fatores de produção variáveis, eles se alteram conforme a quantidade produzida varia. Por exemplo, mão de obra e matéria-prima utilizadas. Isso aqui vai aumentar. Se eu produzo 10 peças, vamos supor que sejam camisetas. Eu produzo 10 camisetas, eu preciso, sei lá, de 2 pessoas para produzir 10 camisetas durante um dia. Então, se eu vou produzir no mesmo dia, eu quero produzir 20 peças, então eu tenho que aumentar a quantidade de tecido utilizado e também a quantidade de pessoas trabalhando, certo? Então, esses são fatores de produção variáveis que se alteram quando há uma variação na quantidade produzida do produto. Outro conceito interessante que a gente também tem que saber é a diferença entre curto prazo aqui e longo prazo.
No curto prazo. No curto prazo é aquele período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Então, se a empresa tem lá matéria-prima, mão de obra, máquina e equipamento, pode ser que aumente a quantidade de matéria-prima utilizada e também aumente a quantidade de mão de obra, mas não aumenta a quantidade de máquinas e equipamentos. E aí eu estou tratando do curto prazo. Pelo menos um fator de produção permanece fixo. O longo prazo é aquele período no qual todos os fatores de produção são variáveis. Então a empresa pode aumentar de tamanho, ela pode diminuir, ela pode aumentar a quantidade de trabalhadores, pode diminuir, ela pode aumentar a quantidade de matéria-prima utilizada, pode diminuir, tudo pode acontecer no longo prazo. Mas no curto prazo, pelo menos um fator de produção permanece fixo, ou seja, não se altera. As suas quantidades não mudam. Então, qual é a diferença, então, depois de saber os conceitos básicos, então, qual é a diferença entre produto total, produtividade média e produtividade marginal? O que é o produto total de uma empresa? É a quantidade total produzida num determinado período de tempo. Ou é tudo que a empresa produz. Vamos supor, o produto total da empresa durante um mês é tudo, todas as quantidades de produto que ela produziu durante um mês. O produto total da empresa num ano são todas as unidades produzidas por ela durante um ano somadas. Esse é o produto total. Então, o produto total da empresa é que corresponde à quantidade total produzida. E a produtividade média? A produtividade média, ela vai relacionar dependendo do fator produtivo considerado. Então, a produtividade média é a relação entre o nível do produto ou a quantidade produzida e a quantidade do fator de produção num determinado período de tempo. Então, a produtividade média da mão de obra, por exemplo, é o produto total ou quantidade total produzida dividido pela quantidade de mão de obra utilizada, ou a quantidade de trabalhadores que trabalharam para produzir aquela quantidade X de produtos. A produtividade média do capital é a produção total, ou a quantidade total produzida, dividido pela quantidade de máquinas ou de equipamentos utilizados naquela produção. Então, quando eu pego a quantidade produzida, vamos supor, produzi 100 camisetas e eu tinha 10 pessoas trabalhando durante um mês, e nesse mês eu produzi 100 camisetas, significa que a produtividade média da mão de obra é de 100 dividido por 10. 100 camisetas, que é a quantidade total produzida, dividido pela quantidade de funcionários. A produtividade média da mão de obra, nesse caso, é 100 dividido por 10, que é igual a 10. Ou seja, na média, cada trabalhador produziu 10 camisetas. Então, é a produtividade média da mão de obra, nesse exemplo. A produtividade média do capital, vamos supor que das 100 camisetas produzidas, eu utilizei 5 máquinas de costura. Então, eu vou pegar a produção total, que foram as 100 camisetas, dividir pelas 5 máquinas e vou achar que a produtividade média do capital, por exemplo, foi de 20 unidades por cada máquina utilizada na produção. Então, é exatamente a medida, vamos dizer assim, cada máquina conseguiu produzir 20 camisetas em um mês e cada pessoa conseguiu produzir 10 camisetas em um mês. Produção média da mão de obra relacionada aos trabalhadores e produtividade média do capital é relacionada às máquinas e equipamentos utilizados na produção. E o que é a produtividade marginal? Produtividade marginal é a variação do produto para mais ou para menos, quantidades produzidas para mais ou para menos, dada uma variação de uma unidade na quantidade do fator de produção em determinado período de tempo. Então, a produtividade marginal vai ser a variação da quantidade produzida, variação de produção total, que é igual à variação da quantidade, dividido pela variação da mão de obra. Então, eu contratei uma pessoa a mais. Qual foi o aumento na minha produção? Ou qual foi a redução da minha produção? Quanto que eu produzi a mais? Então, eu vou, com isso, calcular a produtividade marginal da mão de obra. Certo? Então, o que eu tenho aqui?
que seria a mesma coisa de estar falando que é a derivada da quantidade e a derivada da mão de obra, mas eu não vou chegar nesse ponto. Nós vamos tratar como produtividade marginal da mão de obra é a variação da quantidade produzida dividido pela variação na quantidade de mão de obra. Cada vez que eu aumento um funcionário, o quanto aumenta a minha produção? Essa é a pergunta. Essa é a resposta, é a produtividade marginal. O quanto um trabalhador contratado a mais consegue produzir a mais de produto. A produtividade média do capital é a produção total, a variação da produção total, ou variação da quantidade produzida, dividido pela variação do capital. Ou seja, qual foi o aumento das quantidades na quantidade produzida quando a empresa adquiriu uma máquina a mais? Essa é a produtividade marginal. Aqui tá média, mas aqui é marginal. Que é um G, tá, gente? Só para não confundir aqui, depois eu vou dar um jeito de consertar isso aqui. Resultado marginal do capital, a PMGK, PMG do capital. Graficamente e na tabela, vamos ver o que a gente consegue tirar aqui da relação entre produto total, produtividade média e produtividade marginal, considerando aqui para análise a mão de obra. Olha aqui essa tabela. Nessa tabela nós temos K é o capital. E o capital é fixo. Vamos imaginar que fosse uma confecção e a gente tivesse 10 máquinas. Então, olha só, as máquinas não se alteram quando aumenta a produção. Mas a mão de obra, sim, a mão de obra altera. Eu posso mudar a quantidade de mão de obra, porque eu estou fazendo uma análise de curto prazo. No curto prazo, pelo menos um dos fatores produtivos permanece constante. Nesse caso, o fator produtivo que permanece constante são as máquinas. E o fator produtivo que muda é a mão de obra. Então, olha só, eu tenho 10 máquinas na primeira linha aqui e nenhum funcionário. Quanto que eu consigo produzir de camisetas? A máquina não vai produzir sozinha, né, gente? Então, eu não produzo nada. Se eu não tiver uma pessoa para trabalhar naquela máquina, eu não vou conseguir produzir. Então, eu tenho uma produção zero. Aí eu contratei uma pessoa. Quando eu contratei esse funcionário, eu tenho 10 máquinas, mas eu contratei só um funcionário. Esse funcionário sozinho conseguiu produzir 3 camisetas. Ou seja, o meu produto total, quando eu contratei um funcionário, foram 3 camisetas. Aí eu contratei mais um. E aí eu tenho agora, ao invés de um, eu tenho 2 funcionários. Então, 2 funcionários conseguiram produzir 8 camisetas, no geral. 3 funcionários conseguiram, contratei mais um, então agora eu tenho 3 funcionários. 3 funcionários conseguiram produzir 12 camisetas. Eu contrato mais um, então agora eu tenho 4 funcionários. 4 funcionários conseguem produzir juntos 15 camisetas. Eu contrato mais um, né? Porque tá produzindo, tá aumentando a produção, tá bom pra mim. Então, eu contrato mais um funcionário e agora eu tenho 5 funcionários. Esses 5 funcionários juntos conseguem produzir 17 camisetas. Eu penso, vou contratar mais um. Quando eu contrato mais um, agora eu tenho 6 funcionários. Esses 6 funcionários conseguem produzir, de novo, 17 camisetas. Não aumentou a produção. Eu produzi com 5, eu produzi 17. Com 6, eu produzi 17 de novo. Não, gente, eu vou contratar mais um, né? Pra ver se melhora. Aí eu contrato mais um e eu tenho agora 7 funcionários. Esses 7 funcionários juntos conseguem produzir 16 camisetas. Diminuiu a produção. Mas eu ainda insisto e falo, não, vou contratar mais um. Aí eu contrato o 8º funcionário. Aí com 8 funcionários eu consigo produzir 13 camisetas. Ou seja, minha produção começou a cair. Se eu pegar esses números aqui, ó, aqui, nesse gráfico primeiro, produção total e aqui mão de obra, eu vou colocar aqui a produção total, vai subir aqui do 0 até o 17, que é o ponto máximo. E o número de funcionários vai do 1 até o 8, concordam? Que é o que eu tenho aqui na tabela. Então, quando eu faço a combinação entre os valores, quantidade de funcionário e produto, quantidade produzida, eu vou ter essa função de produção. O que está dizendo? Que a cada vez que eu contrato um funcionário, eu estou aumentando a minha produção.
eu vou aumentando a produção. Até eu contratar o 6º funcionário, que aí eu produzo produção máxima, que é o de 17. Quando eu contrato o 7º funcionário e o 8º, a minha produção cai. Ou seja, quando um dos fatores de produção é fixo, eu vou aumentando o fator variável, que nesse caso é a mão de obra, eu vou aumentando a produção. Só que esse aumento de produção, ele tem um limite. E aí vai chegar um momento em que ao invés de contratar um funcionário e a minha produção aumentar, a minha produção vai começar a cair. E a empresa ela tem que estar atenta a isso, porque isso vai estar relacionado com a questão da produtividade média, com a produtividade marginal, e vai afetar o resultado da empresa, se a empresa terá lucro ou se ela terá prejuízo. Mas essa análise ela não é feita agora, ela é feita só depois, quando a gente faz a análise dos custos de produção. Então aqui nós sabemos que para eu traçar o gráfico da produção total, eu vou ter uma curva parecida com essa aqui, ó. Ela sobe no curto prazo, né? Porque um dos fatores fica fixo e o outro varia. A mão de obra está aumentando a produção, mas ela aumenta até um dado limite e depois ela passa a cair. E isso tem um motivo. E a gente ainda vai entender. Então, o formato das curvas de produto marginal da mão de obra e produto médio da mão de obra se dá em virtude da lei dos rendimentos decrescentes. O que é a lei do rendimento decrescente? É que a partir do momento que eu acrescento um funcionário, inicialmente, esse funcionário novo ele vai produzindo cada vez mais. Ó, se a gente observa aqui na produtividade média da mão de obra, quando eu não tenho ninguém trabalhando, eu não tenho como fazer a média, certo? Porque não dá para dividir por 0. Mas quando eu contrato uma pessoa, essa pessoa sozinha produz 3 unidades. Como a produtividade média é medida pela divisão do produto total pela quantidade de trabalhadores, no caso da mão de obra, então eu tenho que uma pessoa produziu 3. Então, produção total. Quantas pessoas produziram? Uma pessoa. 3 dividido por 1 é 3. 2 pessoas produziram um total de 8. 8 dividido por 2 é 4. Ó, a produção média era de 3, quando eu contratei mais um, os dois juntos, cada um produziu 4 na média. Aí eu contrato mais uma pessoa, elas produzem 3, a produtividade média continua sendo 4, porque 12 dividido por 3 é igual a 4. Manteve a produtividade média de 2 funcionários, só que agora eu tenho uma produção maior, era 8, agora é 12. Aí eu contratei mais 4 e produzi 15. 15 dividido por 4 dá 3,8. A minha produtividade média caiu para 3,8. O que está dizendo isso aqui? Que cada vez que eu contrato um funcionário, pode ser que a produtividade deles pode aumentar individualmente, mas também pode ser que nem todo mundo trabalha do mesmo jeito e acaba produzindo menos. Por quê? Tem vários fatores, gente. Os funcionários começam a conversar um com o outro e produzem menos. Os funcionários podem se sentir desmotivados porque o outro não está fazendo tanto, para que eu vou fazer também? Então, tem vários fatores aí que podem afetar essa produtividade média. Contratei 5, produziram 17, 17 por 5 dá 3,4. Com 6 funcionários, a média, né, de cada um foi só 3,4 unidades. Contratei 6, também foi 17, 17 dividido por 6 dá 2,8. A produtividade média, ela começa a cair. Quando eu contrato 8 funcionários, cada um só consegue produzir 1,6, ou seja, não consegue nem produzir um produto inteiro. Aliás, 2 produtos, só um pouquinho. O que aconteceu aqui, ó? A minha máxima produtividade média, ou seja, a capacidade de uma pessoa produzir, na média aqui, né, 4 unidades, foi aqui quando eu tinha 3 funcionários. A partir do momento que começou a aumentar, a partir do 4 aqui, na média eles começaram a produzir cada vez menos. Por causa disso, por causa do bate-papo, por causa da implicância, porque acha que o outro está trabalhando menos do que ele trabalha menos também, e cada um acaba produzindo na média cada vez menos. E isso acontece por causa dessa lei dos rendimentos decrescentes que a gente vai ver no próximo slide. Agora vamos analisar a produtividade média da mão de obra aqui no gráfico. Ó. No começo, ela era de 3, depois ela vai aumentando até chegar aqui no 4 e depois ela começa a cair, certo? Então, a produtividade inicialmente ela aumenta a partir do momento que eu contrato mais pessoas, nesse caso, e depois ela tende a reduzir.
E a produtividade marginal, que é o quanto uma pessoa a mais consegue produzir a mais na minha empresa. Olha só, eu não tinha nenhum funcionário, considerando sempre que as máquinas permaneceram aqui em 10, tá, gente? Então, quando eu não tinha nenhum funcionário, produzi nada, então não tem produtividade marginal. Contratei um funcionário, essa pessoa produziu 3 unidades. Olha só, produtividade marginal, ou seja, a quantidade que esse um funcionário conseguiu produzir foi de 3 unidades. Eu contratei mais um, a empresa conseguiu produzir no total 8. Só que antes, lembra que o primeiro produziu só 3? Esse segundo conseguiu aumentar a produção junto com o outro para 8, ou seja, a produção variou aqui, ó. 3 para 8 foi quanto de aumento? 5. E aqui, então vai ser 8 menos 3, que é a variação da produção, que é 5, dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, a produtividade marginal desse funcionário número 2 foi de 5. O funcionário número 3 conseguiu, junto com os outros, produzir 12, só que, na verdade, ele só produziu 4 unidades, porque antes era até o segundo, né, contratado tinha produzido 4, contratei mais um, consegui produzir 12, então ele aumentou aqui para, foi 4 unidades que ele conseguiu produzir. O funcionário número 4 conseguiu produzir 3 unidades, tá aqui. O funcionário número 5 conseguiu produzir 2 unidades, que foi de 15 para 17. O funcionário número 6 não produziu mais nada, produziu 0, nenhuma unidade, produtividade marginal da mão de obra igual a 0. E se eu contratei mais uma pessoa, começou a cair. Essa pessoa, além de não produzir, ainda atrapalhou outra a produzir alguma coisa. E assim foi caindo. Aqui está a produtividade marginal da mão de obra. E olha só que essa produtividade marginal, quando ela é igual a 0, é o ponto máximo da minha produção. Se eu continuar insistindo, se eu continuar contratando mais gente, a partir do momento que a minha produtividade marginal é igual a 0, se eu contratar mais uma pessoa, eu começo a ter queda na minha produção e aí já não é interessante para a empresa. Então, a lei dos rendimentos decrescentes, o que ela diz? Que ao aumentar o fator variável, que nesse caso é a mão de obra, sendo dada a quantidade de um fator que é fixo, que nesse caso são as máquinas, a produtividade marginal desse fator variável, que é a mão de obra, cresce até certo ponto. E a partir daí ela decresce até tornar-se negativa. Ele dá um exemplo aqui da atividade agrícola. Na atividade agrícola, o fator fixo no curto prazo é a área cultivada. Então, você tem lá 1 hectare para plantar tomate. No curto prazo, você pode aumentar o número de pessoas trabalhando, mas você tem só 1 hectare. Certo? Porque um dos fatores está fixo. Se você aumenta o número de pessoas, no início elas vão produzindo cada vez mais, mas vai chegar um ponto que elas vão começar a conversar, vai começar a encostar na enxada, vai começar a não cavar os buracos e não vão plantar os tomates. De forma que a sua produção vai ter um aumento no início, mas depois ela vai começar a cair, porque uma pessoa vai começar a atrapalhar a outra dentro daquele espaço de terra que vai, se você for colocando pessoas vão começar, ao invés de ajudar, a atrapalhar quem está produzindo. E aí é o que a gente chama de lei dos rendimentos decrescentes. Essa lei só é válida quando for mantido um fator fixo, portanto, só vale no curto prazo. Então, outro conceito aqui da produção que a gente tem que compreender é o conceito de isoquanta de produção. O que é isoquanta? Isoquanta significa igual quantidade ou mesma quantidade. Pode ser definida como sendo uma linha na qual todos os pontos nessa linha representam infinitas combinações de fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Uma firma pode apresentar várias isoquantas de produção, o que a gente chama de mapa de produção. Então, vamos supor, a empresa quer produzir 1000 unidades de um determinado produto. E para isso ela contrata pessoas, mão de obra, está aqui na horizontal, e compra máquinas e equipamentos, ou contrata capital, está aqui na vertical. Então, a combinação entre máquinas e entre máquinas e mão de obra vai gerar, nesse ponto 6, se ela tiver 6 máquinas e 50 pessoas, ela consegue produzir as 1000 unidades. Mas se ela tiver 4 máquinas, diminuiu de 6 para 4, mas contratou mais 30 pessoas e agora ela tem 4 máquinas e 80 pessoas, ela também consegue produzir as 1000 unidades.
E se ela tem só 2 máquinas e 150 pessoas, ela também consegue produzir as 1.000 unidades. Ou seja, e aqui dentro tem infinitas possibilidades de combinação entre máquinas e mão de obra, no caso, equipamento e mão de obra, em que a combinação aí de quantidades pode gerar a mesma quantidade de 1.000 unidades produzidas. Se essa empresa deseja aumentar as suas quantidades de produção de 1.000 para 2.000, também ela vai ter uma série de outras combinações possíveis aqui de mão de obra e de capital, que vai gerar para ela os possíveis 2.000 unidades produzidas ou 3.000, e aí vai depender. Então, cada curvinha dessa aqui a gente chama de isoquanta. A quantidade, né, que depende da quantidade que a empresa quer produzir de produto, pode ser variada, né, ao longo do tempo, forma então um mapa de produção da empresa. A escolha de uma isoquanta corresponde à escolha que o fornecedor deseja produzir, dependendo dos custos de produção e da demanda pelo produto. Então, ele vai produzir 1.000, ele pode, por exemplo, ter capacidade de produzir 3.000 unidades. Mas se ele produzir 3.000 unidades, ele pode não ter consumidores suficientes para comprar as 3.000 unidades. Então, ele decide não produzir 3.000 unidades, ele tem capacidade para isso. Mas ele resolve, então, produzir 1.000, porque 1.000 ele sabe que tem consumidores e que vai poder vender toda a sua produção. Então, às vezes, a empresa tem capacidade de produzir mais, mas ela produz menos devido a essa combinação de custo de produção e de demanda pelo produto. Bom, outro conceito interessante é a definição aqui de rendimento ou economia de escala, que é esse rendimento de escala ou economia de escala. É a análise das vantagens e desvantagens que a empresa tem a longo prazo em aumentar a sua dimensão, o seu tamanho, a quantidade de, vamos dizer assim, a sua extensão, né, de produção, demandando mais fatores de produção. Então, ela vai ter aqui, ela pode ter rendimentos crescentes de escala. Vamos supor, a empresa tem lá 10 máquinas e ela quer agora comprar mais 10 máquinas. O que vai dizer isso? Ela vai ter rendimento crescente de escala quando ela aumenta a sua produção em um percentual e a quantidade de produção de produto aumenta mais do que aquele percentual. Vamos supor, uma empresa tem um aumento de 10% na quantidade de mão de obra, ou de 10% na quantidade de máquinas e equipamentos, ou de capital, e isso vai gerar para ela um aumento de produção de mais do que 10%. Então, vamos imaginar, ela tinha 10 máquinas e compra mais 2. Ela aumentou a sua quantidade de equipamentos em 20%. Ok? 10. 2 é igual a 20% de 10. Então, ela aumentou a quantidade de máquinas e equipamentos em 20%. E ela produzia 100 unidades e passou a produzir 150 unidades. Enquanto aumentou a produção dela? Ela produzia 100 e passou a produzir 150, então aumentou em 50% o que ela produzia antes. Então, ou seja, ela aumentou a quantidade de máquinas e equipamentos em 20%, contudo, ela teve um acréscimo de produção de 50%, que é maior do que 20%. Então, ela tem um rendimento crescente de escala. E quando é que a empresa tem um rendimento decrescente de escala? Isso ocorre quando todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção e a produção cresce numa proporção menor. Então, vamos supor, ela aumenta a sua capacidade de insumos produtivos em 20%, porém a sua quantidade produzida aumenta só 10%, ou seja, ela aumentou a quantidade produzida, mas ela aumentou menos do que a quantidade de insumos. No nosso exemplo das máquinas, seria o seguinte: se ela aumentasse de 10 para 12 máquinas, ou seja, 20% de capital, e tivesse uma produção de 100 para 110, que aumentou só em 10%. Então, ela teria 20% de aumento no insumo, mas só 10% de aumento de produção. Houve um crescimento, mas foi houve um rendimento aí no caso, mas foi um rendimento decrescente de escala, que ocorre quando os fatores de produção crescem e a produção cresce numa proporção menor. E os rendimentos constantes de escala se todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção, por exemplo, 10%, a produção também cresce em 10%, né, numa mesma proporção. E aí, a produtividade média dos fatores, nesse caso, são constantes. Então, para essa parte,
eu vou passar para vocês os exercícios aí relacionados à produção do livro texto, né? Referente a essas páginas de 123 a 125 e vou deixar para vocês resolverem e a gente conversa na nossa próxima aula sobre isso, ok? Por enquanto, para a aula de hoje, para a aula sobre produção, é isso. No próximo texto, no próximo vídeo, aliás, nós vamos falar sobre os custos de produção.